Fala pessoal, professor Djalma, disciplina de Sistemas de Informação para Recursos Humanos. Tá? Então estamos dando continuidade aí no nosso conteúdo, na nossa disciplina. Recordando sempre que por se tratar de uma disciplina no formato EAD, é importante o acesso à plataforma, acessar o portal de alunos, tá? Verificar materiais de apoio, verificar materiais de texto que nós estamos colocando lá. Afinal de contas, essa videoaula é apenas um fio condutor da disciplina, certo? É muito importante a leitura atenta do material. Então vamos lá, a gente está aí dando um andamento aí na disciplina, estamos aí falando sobre os primeiros conteúdos, estamos falando aí sobre os conceitos fundamentais de sistemas de informação, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sistemas de forma geral, tá? Então, o que é sistema de informação? É muito interessante, antes de vocês darem prosseguimento ao vídeo, abrir os slides que estão postados lá na plataforma, tá? É legal que ele ajuda vocês a acompanharem especificamente aí sobre o que eu estou falando, tá? Então, primeira coisa, né? Informação, né? Então, dentro do sistema de informação, a gente tem os serviços de informação e os arquivos de informação, tá? Então, eu tenho a questão da prestação propriamente dita do serviço, da questão da comunicação e a parte de armazenamento, tá? Então, o que é que eu tenho aí nessa equação, tá? Eu tenho basicamente 3 pontos, tá? Primeiro é o dado, propriamente dito, dado puro, dado integral, né? Dado é uma partícula de informação, certo? O dado, ele é, por exemplo, quando eu pego uma garrafa. Eu tô com essa garrafa na mão, mas é só uma garrafa. Tem alguma informação? Eu falei alguma coisa sobre a garrafa? Não, é uma garrafa. Mas quando eu falo, por exemplo, a garrafa está fechada, né? Aí eu já passei a ter informações, né? Quando eu passo a falar, por exemplo, a garrafa está aberta, né? Eu tenho mais informações. Garrafa aberta, garrafa fechada. São 2 dados, né? O grupamento de dados, ele passa a ser informação, ok? Então isso é muito importante entender. Tá? O que mais que a gente tem aí para destacar? Tá? O dado em si, sozinho, não serve para nada. O dado em si, sozinho, é irrelevante. Tá? Aquele dado, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser organizado, ele precisa ser catalogado, ele precisa ser modificado, né? Ele precisa ser ressignificado, né? Eu preciso dar um sentido para aquele dado. Quando eu passo a dar um sentido para o dado, quando eu passo a trabalhar aquele dado, eu passo a ter informação. Tá? Ou seja, a informação é o dado com significado. É o dado que já foi trabalhado. Dados brutos, via de regra, não serve para nada. Tá? Dados brutos, eles devem ser analisados, processados, trabalhados, distribuídos, organizados. Quando ele passa a ter um sentido, quando ele passa a ter uma organização, eu passo a ter uma informação. Então eu tenho um dado garrafa, um dado tampa e um dado água, né? Então eu sei que eu tenho uma garrafa de água fechada, né? Óbvio que isso é um exemplo bobo, é um exemplo que estava acessível aqui no momento, né? Mas é quando eu tenho um valor, um número qualquer, seja ele expresso em reais, seja ele expresso em dólares, ou seja simplesmente um número. E aí eu passo a ter, por exemplo, um valor de horas trabalhadas, uma quantidade de horas trabalhadas. Então aí eu tenho 2 dados, né? E eles têm que ter significado. Então eu sei que aquele valor é valor por hora e o outro é quantidade de horas. Quando eu faço um processamento, multiplico, por exemplo, o valor de hora trabalhada vezes a quantidade de hora trabalhada, eu passo a ter um salário base.
né? Então aí eu passo a ter uma informação com significância, com relevância e importante para a tomada de decisão. Veja, a informação ela é importante para auxiliar a tomada de decisão, né? É através de informação que eu tomo boas decisões. E já foi muito discutido isso em sala de aula, em vários momentos, sobre a relevância da era da informação, né? O recurso financeiro a gente consegue, tá? Mas a informação é uma coisa reduzida a poucos, né? As informações ajudam a gente a tomar melhores decisões, tá? Então, por isso que a informação é tão importante. A informação ela tem que ter qualidade, tá? A informação precisa ter qualidade. Então, por uma informação ter qualidade, ela tem que ser abrangente, ela tem que ser detalhada, ela tem que ser precisa, ela tem que ter uma idade limite. Eu não posso ter uma informação muito velha. Se eu tiver uma informação muito velha, ela já não serve mais. Ela tem que ter relevância, tá? Uma informação muito específica, às vezes ela não tem muito sentido quando a gente fala em processos de tomada de decisão dentro de uma empresa, tá? E aí a gente tem a famosa equação, né? Dados, informação e conhecimento, tá? Então, o que é conhecer, né? O que é o conhecimento? Conhecimento é uma coisa extremamente difícil de ser explicada, tá? Eu gosto de usar o exemplo assim, o que é conhecimento? Eu te pergunto assim, o que é o tempo? Né? Você sabe o que é o tempo, você entende o que é o tempo, você consegue quantificar o tempo, mas é muito difícil você explicar o tempo. O conhecimento é a mesma coisa. Eu sei o que é o conhecimento, eu consigo entender o conhecimento, eu consigo quantificar o conhecimento, mas é muito difícil explicar o conhecimento, tá? Mas eu vou tentar. Tá? Então, de maneira muito grossa, de maneira muito superficial, eu diria que o conhecimento é aquela informação que você coletou, que você interpretou e que você armazenou. Tá? Mas isso é uma forma extremamente superficial. Tá? É extremamente difícil definir conhecimento. Tá? Bom, alguns significados dentro da área de tecnologia, né? Então a gente tem aí as bases de conhecimento, né, chamadas de KDD, são as bases de descoberta de conhecimento, tá, de dados, né? Os data warehouse, que são basicamente dados organizados da organização, de uma forma que eu posso trabalhar com dados, com bases de análise, com extrações de informação, né? E o data mining, né? O data mining é uma atividade responsável pela extração das informações úteis, né? Informação está aí, aleatória, tá lotado de informação na internet, mas eu preciso ter informação útil, tá? Dentro dos processos de sistema de informação, eu tenho alguns tipos de sistemas de informação, tá? O primeiro são os sistemas de informação informais, tá? Informalidade, ou seja, não existe uma regra clara, não existe uma padronização definida, é uma redezinha de fofoca, é a turminha do diz que me disse, aquela turminha que se encontra no café e vai trocando figurinhas, né? Os entendimentos de forma geral eles são implícitos e não têm regras de comportamento especificadas, tá? Não existe o que é uma informação, não se sabe exatamente às vezes como ela é produzida, também não se sabe como ela é propagada e muito menos processada, tá? O que interessa para nós como profissionais são os sistemas formais. Tá? Os sistemas formais se apoiam em bases de dados bem definidas. Tá? Existem regras e procedimentos para coleta, para o armazenamento, para o processamento, para a disseminação e para o uso desses dados. Eles são estruturados, tá? Eles operam em conformidade com as regras pré-definidas. Elas são relativamente fixas e não são fáceis de serem alteradas. Tá? Eu posso ter sistemas formais manuais, eu posso ter sistemas formais baseados em aplicações computacionais, né?
E hoje, com a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, a questão do armazenamento, da proteção dos dados, ela ficou mais rígida, ela ficou mais evidente, eu tenho que tomar mais cuidado, eu tenho que ter mais atenção com esse tipo de material. Tá? Os sistemas formais manuais, por exemplo, papel e caneta, né? A prancheta de anotação de processos de operação de máquina. Tá? Eu tenho lá um operador de máquina, cada vez que ele termina uma tarefa, ele vai lá e faz um tique num papel. Isso é um sistema formal. Isso foi definido por alguém que precisava fazer algum tipo de controle e chegou-se à conclusão que o melhor sistema de informação que ele poderia usar para realizar aquela tarefa era um tique num papel. Veja, a gente tem a tendência de entender como sistema de informação somente coisas de computador, mas não necessariamente. Tá? Sistemas de informação é qualquer conjunto de coisas que eu utilizo para gerenciar as informações da minha empresa. Tá? Evidentemente que eu tenho sistemas baseados em computador, né, que utilizam tecnologias de hardware, software, que fazem o processamento, a disseminação da informação, tá? Mas os sistemas manuais são muito importantes. Dentro dos sistemas computacionais, eu preciso conhecer como os computadores e programas trabalham. Isso é extremamente importante para que eu projete soluções. Tá? Mas computador é apenas parte de um sistema de informação. Tá? Eu preciso ter as ferramentas, né? Os sistemas, os programas, os softwares. Né? É através deles que eu produzo informação. É através deles que eu gerencio informação. É através deles que eu dissemino informação. Tá? Outro detalhe, sistema não produz informação sozinho. Aquela conversa que de vez em quando você chega assim num lugar, é o sistema, né? Eu, como profissional da área de sistemas, posso garantir que em 99%, quando se coloca a desculpa no sistema, não é o sistema. Porque o sistema não produz informação sozinho. Tá? O sistema ele gera informação através de inputs, de entradas de dados que eu vou fazendo. E se a entrada de dado é de má qualidade, a informação produzida, consequentemente, vai ser de má qualidade. Se eu tiver uma coleta de dados, se eu tiver uma pesquisa mal feita, é óbvio que eu vou ter o resultado final mal feito. Não vai me atender. A minha necessidade não vai ser atendida. Tá? Então, como é que eu faço para entender um sistema? Primeiro eu tenho que entender para que ele foi desenvolvido, por que ele foi projetado, quais foram os elementos arquiteturais e de projeto que existiam quando aquela solução foi proposta. Né? Raramente se atualiza um sistema, raramente se faz uma versão completamente nova de um sistema. Eu tenho sistemas aí no mercado que estão há mais de 15 anos no mercado, o mesmo sistema. Eles vão ganhando upgrades, né? Eles vão ganhando atualizações, né? Mas eles raramente são totalmente refeitos. Tá? Pela perspectiva dos negócios, né? Um sistema é mais do que apenas uma entrada, processamento e saída. Tá? Um sistema não é uma de informação, ele não é uma solução organizacional, ele não é uma solução administrativa. Ele é uma solução para auxiliar a organização, para auxiliar a administração. Né? Não adianta nada, eu não vou conseguir fazer um sistema resolver um problema que eu não saiba como resolver. Eu preciso conhecer a forma de se resolver o problema para passar aquilo para uma linguagem sistêmica, para uma linguagem computacional. Tá? É muito importante para se entender sistemas, entender organização, entender administração e entender tecnologia de informação. Tá? Tudo isso é um conjunto, é um ciclo, né? Organização, gerenciamento ou administração e tecnologia da informação. É um ciclo que gera um sistema de informação. E o objetivo dos sistemas de informação é auxiliar na tomada de decisão. Tá?
Então eu me apoio em ferramentas computacionais, eu me apoio em dados que foram coletados, que foram trabalhados, que foram armazenados, que foram disseminados, que foram reorganizados, que foram significados, que foram ressignificados, né, de uma forma que eu tenha uma ferramenta de apoio para tomada de decisão, né. Essa basicamente é a história do sistema de informação, tá? Falei há uns instantes atrás sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Recomendo fortemente que todos entrem aí no Google, digite aí Fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados, né? A gente vai falar mais para frente sobre isso aí, mas já é importante você ter um conhecimento prévio e entender que a informação hoje ela é protegida por força de lei, tá? O vazamento de informação é crime. O vazamento de informação pode ter sérias penalizações. Vazamentos de informação não só computacionais, né? Eu trabalho num laboratório lá, eu fiquei sabendo de um resultado de um exame, que alguém aí está grávida e eu resolvo contar para alguém, né? É crime, né? Eu fico sabendo aí de um caso que corre em segredo de justiça e eu conto para o meu melhor amigo, que vai contar para o melhor amigo dele, e de repente aquilo ganhou uma dimensão e está todo mundo sabendo. Hoje isso é crime tipificado na Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Era contravenção antes, talvez até chegássemos a um crime, mas não tinha uma tipificação específica de lei. Hoje tem. Então tem que se tomar muito cuidado com isso. Aquela coisa assim, meus dados foram hackeados e eu perdi meus dados e os hackers estão fazendo a festa. É crime. E você, como responsável por guardar e por cuidar daquela informação, pode ser penalizado. Antigamente, por exemplo, quando a gente queria banco de dados, a gente ia nas videolocadoras e dava um troco lá pro rapaz lá da locadora, pro dono ou pro atendente, para ele deixar a gente copiar o cadastro de endereços e telefones dos clientes dele. Aí a gente começava a mandar carta, mandar mensagem, né? A pessoa, mas como é que você conseguiu meu endereço? Como é que você conseguiu meu telefone? A gente não contava, né? Não, foi aí um cadastro que o senhor preencheu aí. Mas eu não preenchi em lugar nenhum, não, preencheu sim, numa promoção, né? Hoje isso não pode mais. A venda de banco de dados, ela é até permitida, mas ela tem que ficar muito clara para o cliente. Olha, os seus dados, eles vão ser vendidos, né? Por exemplo, quando você entra numa rede social, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, né? Ninguém lê. Mas quando você clica lá, tem lá, eu aceito os termos de uso de serviço. E lá nos termos de uso está que eles podem usar suas fotos, que eles podem utilizar suas postagens, que eles podem vender os seus dados, que eles podem comercializar. Aí a turma faz campanha na internet assim, vou colocar lá que com base na lei tal, eu não permito o meu dado. Se não permite, sai da rede social. Aquelas postagens lá que vamos ser sinceros, né? É de uma ignorância sem fim imaginar que uma simples postagem vai se sobrepor a um termo que você pode não ter lido, mas ele estava lá disponível para você ler. Então a sua obrigação era ter lido sobre aquele tema e sobre como os seus dados vão ser utilizados, tá? Isso é importante. Então, sempre antes de assinar ou sempre antes de entrar, leia os termos, né? Vê como os seus dados vão ser utilizados, vê como eles vão armazenar os seus dados. Depois não adianta ficar postando mensaginha na rede social, eu não autorizo o Facebook, o Twitter, o Instagram a utilizar meus dados e minha foto. Esquece. Se você aceitou os termos de uso, você está dizendo que você concorda que eles utilizem. E de vez em quando eles mudam os termos de uso. E aí você recebe uma mensagem que para continuar usando, você tem que concordar com os novos termos de uso, né? É uma entidade particular. É basicamente assim, eu não gosto, eu não compro. Eu não gosto, eu não concordo, eu não uso. Ok, pessoal? Então, mais uma vez, obrigado pela atenção, obrigado pela paciência. Não deixa de acessar o portal. Confere lá que tem material, tem exercício, tem atividade, certo? Boa semana, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.